Já tá gravando. Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecendo a participação de vocês em sala de aula. E vou fazer esse vídeo aqui para deixar para os colegas que não puderam ver, porque muitos estão trabalhando, né? E outros motivos. Então, nossa primeira prática que a gente fez aqui no laboratório da FUCAP foi demonstrar o funcionamento de um diodo LDR, desculpa, com resistor LDR, né? Então, qual é a função desse resistor? Ele varia essa resistência conforme a intensidade de luz incidida no seu corpo. Neste caso, justamente, esse LDR ele tem uma alta resistência. Quando incide luz, a resistência dele diminui. Então, a gente vamos ver de forma prática se isso é real. Então, a gente montou esse circuito aqui e, desde o princípio, a gente foi estudando componentes por componente e suas funções. Nós temos uma simbologia de uma tensão alternada, um transformador com núcleo de ferro que rebaixa a tensão, aqui é 10 para 1, um diodo que ele retifica, um capacitor que ele filtra e armazena. Então, primeiramente, o nosso circuito é este aqui, tá bom? O que a gente fez? Montou ele aqui no nosso laboratório da FUCAP, ele tem o meu transformador, tudo bem? A gente mediu aqui a tensão, com o osciloscópio a gente conseguiu visualizar a retificação, depois a gente colocou o capacitor, verificou o sinal que foi praticamente contínuo. Ele alimentou. No entanto, a lâmpada L1 ela vai estar energizada, ela vai estar ligada. Se a gente tiver ela no potencial positivo da fonte, ela vai estar energizada. E, para que eu possa verificar o funcionamento desse LDR, ele tem que fazer com que esse relé faça o chapeamento normalmente fechado e feche com aberto, alimentando L2. O que ele vai fazer? A proposta do circuito foi montar esse circuito uma placa protoboard. Foi dado o esquema elétrico para os alunos, para os colegas que aqui estão, e eles montaram esse circuito, né, com a correção e acompanhamento do supervisor, no caso eu, o professor. E, feita a montagem, a gente ia incidir em luz aqui. Quando isso acontecer, essa resistência diminui, eu vou ter uma alimentação onde o VCC nesse ponto, que está em paralelo a esse capacitor, vai estar alimentando a minha bobina do meu relé, estou fazendo chaveamento. Se isso acontecer, o LDR vai estar pronto e a L2 vai estar ativa. Montamos o circuito aqui. Já me presta nada por dentro. Aqui o circuito montado esse aqui. Esse daqui, essa lâmpada acesa inicialmente é o meu L1. Né? Não, uma lâmpada de lanterna. Desculpa. Aí eu vou incidir a luz no meu LDR. Quando incidiu a luz no LDR, ele fez o chaveamento interno do relé. Ou seja, eu fluí uma corrente suficiente para que aquela tensão alimente a minha bobina do meu relé. O meu relé chaveou e, em paralelo à lâmpada, a gente colocou música. Tá? Então, o circuito funcionou, os alunos estão de parabéns, né? Então, eles aplicaram o conhecimento adquirido em sala de aula, isso foi suficiente para demonstrar que tem resultado. Eles, futuramente, com certeza, estarão fazendo desse conhecimento notas fiscais e ganharão muito dinheiro com isso. Esse é o nosso primeiro circuito, tá bom? O nosso segundo circuito, que é o nosso segundo laboratório, a gente passou a estudar um tiristor que é chamado SCR. O que faz SCR? Ele é uma chave eletrônica. Né? Dentro das funções, ele faz um chaveamento de forma eletrônica quando eu aplico uma corrente de gate. Uma corrente de gate aqui. Então, inicialmente, esse SCR é uma chave. Quando eu tenho uma corrente de gate pré-determinado e calculado dentro das características do SCR, ele vai fechar. O circuito da proposta é essa aqui. Eu tenho uma lâmpada, outra lâmpada, eu não descrevi o nome deles. Inicialmente, quando eu ligar a tomada, eu vou ter uma tensão, uma retificação, uma filtragem. Essa lâmpada vai acender e esta lâmpada vai acender. Vou dar um nome para ela aqui, chamar de L1 e L2. Por que eles vão acender? Porque
tem que pensar como corrente. A corrente ela flui pelo caminho mais curto. Ela não quer ter empecilho, não quer trabalhar, ela quer correr pelo caminho mais curto. Se ela sai daqui, ó, ela não vai vir para esse caminho aqui, porque eu estou vendo o caminho aberto. Ela vai percorrer, vai vir para cá. Por que ela não vai passar aqui? Porque inicialmente o SR, sem ativação de gate, ele é uma chave aberta. Aí ela vai fluir. Acendeu L1, acendeu L2. Na hora que eu acionar essa chave, uma chave curta, eu vou fazer com que haja uma corrente de gate fluindo através de 621K para a entrada do SR na porta gate. Quando eu tenho uma corrente suficiente, esse gate vai fazer com que haja um chaveamento interno nesse SR e vai fluir corrente. Quando isso acontecer, o L1 vai permanecer aceso, porque a corrente vai fechar por aqui, o L2 vai desativar. Como eu falei anteriormente, a corrente flui pelo caminho mais curto, nesse caso, fluindo por dentro do SR. A gente montou o circuito aqui e vamos fazer. Então, inicialmente, as duas lâmpadas vão estar acesas. As duas lâmpadas estão acesas, como a gente falou anteriormente. Agora eu vou ativar o gate. Quando eu ativar o gate, ele chaveou o SR e só L1 está aceso. Só L1 está aceso. Tá bom? Então ele está funcionando. Uma forma de eliminar a passagem da corrente aqui, eu tenho que eliminar uma corrente chamada a IH, corrente de manutenção. Para que isso aconteça, eu tenho duas formas de fazer o reset. Ou uma desalimentando o circuito total, ou a outra fechando de forma rápida o anodo do carro todo. Então, como eu não coloquei essa chave aqui do reset, eu vou dar um inicial. Vou chegar aqui e vou resetar o circuito. Não tem mais a corrente de manutenção, inicialmente eu não tenho gate, então L1 e L2 vai estar aceso. Fechei a corrente de gate, chaveou eletronicamente, L2 apaga, L1 permanece aceso. Então, o circuito está funcionando corretamente, conforme vocês assim estudaram e aplicaram. E eu só tenho que dizer que vocês estão parabéns pelos circuitos que vocês apresentaram aqui. Tá bom, pessoal? Então, nossa turma é de eletrônica, analógica 2, com cabo do ano 2004, e vocês estão parabéns. Pode formar a turma 24. É bem aqui.